Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, com o tema Na Berlinda da Metrópole, racismo ambiental, gentrificação e a luta pela moradia. Hoje a gente vai falar sobre como o espaço urbano é palco de disputas, resistências e sonhos. Vamos entender juntos como o racismo, as desigualdades moldam o direito à cidade. Como vozes negras têm transformado esse cenário. E para falar sobre esses assuntos, vamos conhecer agora 4 personalidades da cena da arquitetura que foram convidadas e que têm muito a acrescentar. Eu convido vocês a assistirem quem são. Nadir Moreira é arquiteta e urbanista, com MBA em Gestão de Impactos Ambientais e Formação em Pedagogia. Possui ampla atuação institucional no CAL São Paulo e CAL Rio de Janeiro, com experiência em liderança executiva, planejamento de obras, gestão de processos e fortalecimento de políticas de equidade e gênero. Anira Assab é arquiteta, mestre em Sociologia e pesquisadora das questões raciais e da transexualidade. Professora da rede pública e coordenadora administrativa do CAL São Paulo. Com mais de 15 anos de atuação em movimentos negros, educação e diversidade, é palestrante e formadora em empresas, universidades e escolas. Gilcineia Barbosa é arquiteta e urbanista, especialista em planejamento urbano e gestão de cidades. Assessora-chefe da Diretoria de Projetos Estruturantes da Fundação Mário Leal Ferreira, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos da Bahia e do CAL Bahia. Integra movimentos sociais e a ONG Cama, atuando em arte, meio ambiente e cidade. Paulo José, o PJ, é arquiteto urbanista e advogado, vice-presidente do CAL Amapá, fundador da União dos Negros do Amapá e coordenador do Encontro de Arquitetos e Acadêmicos Negros do Estado. Ativista do movimento negro, possui trajetória jurídica como ex-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Amapá. Na Berlinda da Metrópole, racismo ambiental, gentrificação e luta pela moradia. Estamos nesse bloco com a Gilcineia e com a Anira Assab. É um prazer tê-las aqui conosco. Gostaria de saber quem quer abrir a palavra. Estamos aqui também com a Nadir e com o PJ. Vamos trocar muitas informações hoje. Vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelo levemente cacheado, cabelo um pouco black, né? Mas levemente cacheado. Estou usando uma camisa laranja com uma estampa africana do outro lado, um brinco azul com búzios, bem colorido também. Sou uma mulher travesti, paulista, né? Arquiteta. Eu acho que quando a gente vai falar de metrópole, eu acho que a gente precisa, para começar a nossa conversa, desmistificar a ideia de que as cidades não são planejadas. As cidades são planejadas, inclusive para fazer com que haja uma especulação imobiliária no caminho para a periferia. Porque observe, quando a gente pega qualquer ônibus saindo do centro de qualquer cidade e indo para a periferia, a gente observa que o entorno desse processo acaba havendo uma especulação imobiliária, até porque há uma justificativa do poder público de levar a estrutura mínima para a periferia, né? Isso quando estou nem falando, né, da gente pensar numa lógica do trabalhador enquanto máquina, né? O morar precisa ser precário, o morar não pode ter dignidade. E o Estado acaba sendo sequestrado por uma parcela da sociedade, né, que vai tentar legitimar o uso do recurso público, inclusive dizendo, olha, não, a gente precisa melhorar o centro para poder trazer empregabilidade, né? Então, no meu ponto de vista, eu já começo, gente, polemizando pra caramba, né? Mas aí eu quero ouvir todo mundo, quero uma troca também, né? Mas que nossas cidades são estruturadas a partir de uma lógica da precarização da existência dos corpos pretos, dos corpos periféricos, das pessoas indígenas, das pessoas com menos condições financeiras, né? Mulheres. Então, no meu ponto de vista, a cidade ela é estruturada a partir dessa lógica. Como que no governo Paulo Maluf,
as pessoas, há uma legitimidade do território pelo poder público, né, pela retificação, pela qualificação das áreas lindeiras ao Rio Jabaquara, hoje Rio Pinheiros, e essas pessoas são retiradas ali, levadas para frente da cidade para morar em áreas que são alagadiças, né? Ali no entorno da represa, na zona sul de São Paulo. Gil, qual é o seu comentário a respeito desse assunto? Bem, a gente tem uma experiência aqui em Salvador bem semelhante também, né? Não muda, na verdade, assim, Salvador, a primeira capital do país, né? É uma cidade com uma herança colonial muito grande, né? E assim, até hoje a gente não se livrou de todas de toda essa herança, né? Então a cidade cresceu, né? Era por uma cidade também planejada, não é uma cidade que nasceu do nada. Mas eu vou relatar aqui a experiência vivenciada por mim, né, principalmente nos movimentos sociais, da Península de Itapajipe, que é uma região da Cidade Baixa, em Salvador, né, e que é bem característica porque no passado foi o distrito industrial da cidade, né, até parte da segunda metade do século XX, ainda era o distrito industrial da cidade, e era até aí muita gente do interior, né, no êxodo para a capital em busca de trabalho. Né? E, como vocês sabem, na Bahia, a maioria negros, indígenas, né, a maioria da população não branca, e que vinha, e ainda sem a qualificação para ser absorvido pela indústria, né? Então, daí surgiu diversas ocupações, né, que formou as favelas, né? Então, aqui, na década de 60, uma das maiores favelas da América Latina estava aqui, que era em cima das águas, as palafitas dos alagados, né, que é conhecido. E este é um território que tem muita gente morando. Então, hoje, ele não é mais palafita, as pessoas foram conquistando terra a partir de aterro, foi o aterro sanitário, foi ações governamentais que aterrou esse território, mas é um território que ainda sofre com carência, né? Carência de infraestrutura, de saneamento, né? Para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, a Península de Itapajipe, península porque ela é rodeada pelo mar, né, é dividida hoje uma parte mais formal, que era onde você tinha residências de veraneio, tinha alguns bairros que foram oriundos também de vilas operárias, e tem o outro lado mais próximo, que é o que a gente chama da Maré, na borda da Maré, que tinha as palafitas, e que as palafitas nós tivemos algumas intervenções governamentais que aí fez aterro, construiu algumas residências, mas que não levou tudo que a população precisa para ter uma moradia digna, né? Então, assim, a luta, e isso fez com que as pessoas tivessem um engajamento cívico maior, talvez, e uma resistência também para poder estar nesse território e fazer com que os dirigentes e as pessoas que poderiam investissem em infraestrutura para esse local. Né? Então, o movimento social hoje na Península de Itapajipe busca justamente até aí mais investimentos para esse território. Então, a gente tem aí uns 50 anos de luta pedindo melhorias para a região, né? Trabalhando contra o racismo ambiental. A gente tem algumas ONGs, algumas entidades, instituições que trabalham com isso. Né? Eu queria citar aqui também, da fala de vocês, aquela expansão da base de Alcântara lá no Maranhão. Vocês estão me ouvindo bem? E essa expulsão da população ocorreu no início de 1980, né? E no Covid, a gente teve isso muito ampliado. Né? Aí você faz a pergunta: se quem estivesse nesse local fosse um
uma população rica, abastada, essa população estaria sendo expulsa? A população tem lutado aí nessa base aí de Alcântara, com os movimentos para poder sanar essa situação, para ver se isso não impacta a vida deles. Mas é mais uma realidade que a gente tem. Interessante. E sobre gentrificação, você pode comentar alguma coisa para nós, PJ, por favor? Sim, claro. Eu dou como exemplo, antes eu queria mesmo fazer uma autodescrição. Eu sou preto, barba branca, altura dos 70 anos, feliz da vida, porque essa raça, essa pretice, ela me dá a condição de realizar a minha vida, casado, 5 filhos, 5 netos, e posso dizer para vocês que a maior alegria minha é estar entre esse meio que eu estou agora, entre vocês, pretas. Bem-vindo. Macapá é uma cidade sui generis. Ela foi criada a partir do Pará. Nós temos somente 85 anos de cidade. Então, Macapá instalou-se em várzeas. O que é várzeas? Várzeas são porções de terra que são represadas quando a maré enche, quando a maré vaza. E pouca área de terra ficou destinada a prédios públicos, etc. Quando há uma possibilidade de aterramento, os palafitas se instalam também, igual falou a Raina. E certamente Macapá se tornou uma cidade várzea. Nós não somos uma cidade alagada. Nós estamos edificados dentro de rios que são aterrados muitas vezes, e na enchente, em determinada vazão desses rios, existem essas mudanças, né? Eu vou mudar para uma área mais firme, uma área que eu possa ter uma casa mais moderna, de alvenaria, correto? Deixa de ser de madeira, porque a maioria é a casa de madeira, que são casas de madeira. Até porque nós vivemos na linha zero do Equador. E isso tem uma influência no clima. E, via de regra, essa influência, ela possibilita que as pessoas façam essa mudança, essa migração para áreas mais firmes da cidade. Ótimo, ótimo. Bom, Posso só complementar a fala do PJ? claro, claro. Só queria lembrar que faltam 3 minutos para a gente Bom, desse bloco. não, porque é o seguinte, gente, é uma luta histórica, né, da arquitetura e dos urbanistas, a gente discutir a produção da moradia bem localizada. E aí, quando a gente vai falar também de gentrificação, a gente precisa entender que a gente não levou, né, porque observa que nós temos glebas, terrenos que pertencem à União, um caso simbólico desse é a favela do Moinho, que está no centro da maior cidade da América Latina, que pertence à União, é terra devoluta. Nós temos muitas terras devolutas no Brasil, né, que pertenciam ao Império. O Império acaba, vira República, a quem pertence essas terras, né? A República e a Constituição, na Constituição de 89, 86, o PJ me ajuda. 88. 88, obrigada. 88, gente, data não é comigo, né? A Pro não lida bem com números. A moradia social e a reforma agrária, né? E aí, quando a gente consegue, Gisele, o que a gente percebe? Há a produção de moradia social por intermédio do Estado, com a força do Estado, e acaba acontecendo, em alguns casos, o processo de gentrificação, porque essa pessoa acaba vendo uma vantagem econômica em vender esse imóvel e voltar a morar numa área precária. Então, não dá para a gente pensar em produção de moradia social sem pensar em saúde, empregabilidade, educação. Morar tem que ser um combo, né? Porque senão o projeto de gentrificação é inevitável. Observe que a gente passa por isso no Bexiga, no bairro de São Paulo, que historicamente é um bairro negro, e hoje cria-se a áurea do bairro italiano ali, né? Isso é gentrificação na veia. Então, outra questão da gentrificação, favor, é que essa higienização passou também pelo Rio de Janeiro na revitalização
da área para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas em 2016, né? Foi aquela área portuária do Rio. E a gente faz a mesma pergunta, né? Quem estava lá? Essas pessoas foram afastadas dali para que aquela área pudesse ceder espaço para a Copa, para a Olimpíada, e não a população. Dispensados, né, Nadir? Sempre. Sempre. Bom, muito obrigada. Expulsos, né, sem poder recorrer. Muito obrigada a todos, eu agradeço. Nós chegamos ao final deste primeiro bloco e convido vocês que estão assistindo para já assistir o próximo bloco. Então, voltando a esse bate-papo agora, que tal a gente fazer uma reflexão sobre a nossa representatividade negra na arquitetura, no urbanismo? E eu queria, por favor, que começássemos com o PJ. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar um exemplo pessoal. Qual é o exemplo pessoal? Eu fui o primeiro negro eleito deputado estadual aqui no Amapá. Uau! Isso significa dizer o quê? Que eu sofri uma série de entraves para oferecer meu nome e certamente receber uma votação, porque eu teria que justificar uma candidatura que vinha do movimento negro, do movimento estudantil, da advocacia. Eu não era formado em arquitetura ainda. Então, a partir do momento que eu formei arquitetura, já como vereador, eu já pensei muito mais em divulgar o espaço de poder que o negro não tem, sobretudo no campo da arquitetura. Se você pegar o Conselho Regional de Arquitetura do Amapá, tem apenas 2 negros, de 12 pessoas, então nós somos a minoria. E esta regra ela precisa ser ampliada, não só para o espaço de poder, para que nós possamos ter consciência de que o Conselho de Arquitetura ele passa a ser o primeiro fórum a debater a nossa representação. É preciso discutir cota também para o Conselho, será? Então eu penso que nesse momento, viu, Gisele, é importante que a gente tome para nós, agora nesse debate, a importância e a necessidade imperiosa de nós começarmos a trabalhar o negro na sua representação em todos os setores, sobretudo a arquitetura do urbanismo, mas mais do que isso, nos espaços de poder. É preciso que a gente tenha a possibilidade de dizer quem nós somos e o que é que nós queremos, principalmente na arquitetura e no urbanismo. Muito obrigada. Nadir, eu até me lembro, Nadir, que no congresso que aconteceu houve um movimento. Então, acho que isso também contribui. O que você pensa com tudo isso? Então, eu queria acompanhar a fala do PJ, que ele disse que ele foi o primeiro homem negro deputado na cidade, né, no estado, né, PJ? Isso. Então, romper essas barreiras é um desafio, mas nós temos que fazer. E eu fui a primeira mulher negra no Conselho de Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro. A primeira mulher negra, a primeira vice-presidente negra. Foi uma oportunidade de representar. Conheci Gil nesse período também, e muitas possibilidades. E eu pensei também no conclave, enquanto o Paulo José estava falando. O conclave dos pretos, pardos e afins, que eu, a Aira e o PJ tivemos a oportunidade de construir num papo isso. Foi uma coisa assim linda, ver reunido todos aqueles arquitetos. A gente estava pensando em nos reunirmos internacionalmente. Não tinha nenhum internacional lá, mas nós conseguimos nos reunir e valeu a pena o start dessa reunião. Enquanto a gente vai falando de existência, de existir e resistir, e num contexto de representatividade, eu fiquei pensando, sabe? Nós nos sentimos subrepresentados
realmente somos subrepresentados, mas eu queria ampliar isso pela quantidade de profissionais negros que nós temos atuando. Nós temos muito, nós precisamos. Hoje eu estava no seminário, do segundo seminário de Vozes Negras, e eu tenho estado esses dias por lá, e encontrando tantas pessoas pretas, arquitetas e urbanistas, que são destaque na sociedade. Então, eu vou começar por aqui. Gilcineia foi presidente do CAU Bahia de 2018 a 20, certo? PJ, esse homem do direito que foi defensor público e depois do direito foi fazer arquitetura e urbanismo porque entendeu que na política ele precisava do urbanismo. E é uma referência para a gente. Aira Sábio é uma mulher referência para a gente também. Com todo o poder, quando essa mulher abre a boca para falar, ela tem uma força que vem para defender as pautas do urbanismo, para defender as pessoas. Então, eu quero dizer que a gente tem referências. Sim, a gente precisa fazer um trabalho de catalogar, para apresentar isso para a sociedade, para que a sociedade veja mais isso. E para fechar a minha fala, eu fiz um pequeno levantamento. Eu conheci João Gabriel lá no Amapá. Ele é o fundador da mentoria Sala Preta. Ele faz mentoria para arquitetos pretos. A gente tem Gabriela de Matos, que produziu para a gente hoje, né, arquitetas negras, né? É um trabalho, e ela tem feito outros trabalhos também. Ela é essa curadora do projeto Terra Leão de Ouro em Veneza, que ela ganhou, não é isso? Mas Arquitetas Pretas é um projeto de uma arquiteta preta e da Audi, que tem revolucionando, tem colocando as mulheres pretas num outro patamar, tem contribuído com formação, informação e outras coisas. O Elvis Lemos, que trabalha com arquitetura comercial residencial. O Alexandre Salles, que é um design e pesquisador, né? Tive com ele ontem também. A Aproxima, que é uma empresa que trabalha proporcionando estágios para estudantes pretos em escritórios de arquitetura, elevando o padrão, aproximando esse profissional do dia a dia, da vida e do mercado, né? Então, eu não vou falar mais, porque eu vou deixar alguns de fora, mas para deixar os outros falarem, mas eu queria muito citar essas pessoas e outras tantas que têm para contribuir conosco, com a nossa formação e com o nosso potencial, e de nos colocarmos nesse patamar acima. Vamos lá. Muito obrigada, Nadia. É muito importante, então significa que temos sim pessoas, mas ainda somos poucos, não é, PJ? Somos poucos. Ai, mas qual a sua questão a respeito disso? Qual a sua reflexão? Gente, eu começaria pensando o que uma criança jovem negra é capaz de sonhar. Ela é capaz de sonhar com aquilo que é apresentado a ela, né? Então, numa perspectiva de ensino superior, o que nós, crianças negras, conhecemos é o professor, é o assistente social, né? O arquiteto, o advogado, às vezes ficam fora, né, desse imaginário imediato dessa criança, né? Então, por isso que primeiro eu já diria que nós somos poucos ainda, PJ, Nadir e Gil, porque nossas crianças sequer têm o direito de sonhar em ser arquitetos, arquitetas, engenheiros, desembargadores, né? Que se pese que a gente tem dado um passo importante na nossa história, né? Estamos aqui, né? Já representamos. E para além disso, a gente precisa entender o quão é duro uma pessoa conseguir cursar o curso de arquitetura, né? Para além da mensalidade, que são altíssimas, né? Nas escolas públicas, o curso ele é integral e tem um custo de material absurdo,
né? Então, como que a gente pensa na permanência estudantil dos nossos jovens colegas que estão na universidade e que são negros, negras, indígenas, né, LGBTs, mulheres? Como que a gente garante a permanência dessa galera? Para que depois eles estejam aqui junto conosco, né? E como que o Conselho de Arquitetura, PJ, está fazendo a discussão do coeficiente eleitoral? O Conselho de Arquitetura, olha, eu nunca mais vou me chamar para falar. O Conselho de Arquitetura está fazendo ali, está reescrevendo o seu código eleitoral e está deixando uma parcela para mulheres. Faz sentido, total sentido. A maior parcela da nossa categoria é composta por mulheres. Faz total sentido ter cota para mulheres, mas também precisa ter cota para pessoas trans, para LGBTs, para indígenas, para pessoas pretas, para pessoas periféricas, para oriundos de programas educacionais e de permanência. Porque é o seguinte, Gislene, tudo fica diferente quando é feito por alguém que vivenciou. Obviamente que se uma pessoa preta produz moradia social, ela vai produzir a partir de uma outra perspectiva. Se nós produzimos dentro da ideia do desenho universal, se nós desenhamos uma praça, a gente vai desenhar uma praça a partir de uma outra vivência. Então, quem ganha é a sociedade, né? Quando a gente discute cota, PJ, quem ganha é a sociedade. Então, a sociedade é uma expertise de um povo preto que carrega uma ancestralidade, uma diáspora que, vem de séculos. Ó, eu ia acrescentar aqui. Desculpa, Gil, vai lá, fala aí. Não, eu ia justamente reafirmar essa fala da Aira, e assim, eu acho que a arquitetura ela mudou muito pós-cota, né? Então, assim, a gente percebe claramente a mudança do perfil do aluno arquiteto hoje, né? Do aluno de arquitetura e que se tornou arquiteto e que a gente já vem colhendo frutos, né, desses novos arquitetos que a gente tem nas periferias de todas as cidades, né? Então, assim, aqui na Bahia a gente tem vários exemplos de projetos, de assistência técnica, de melhoria, de uma outra contribuição e de uma outra visibilidade que o arquiteto, na maioria negro, né, tá acontecendo nas suas cidades, né? Até porque a gente precisa reinventar, precisa ver outras formas de atuação também, né? Porque a gente sabe que o mercado ele é cruel, e é cruel com o homem negro, com a mulher negra, né? Mais ainda, e a gente precisa reencontrar uma posição também e o papel do arquiteto nessa sociedade, né? E aqui a gente tem várias experiências que está dando certo, né? A gente precisa ainda afirmar isso enquanto mercado, né? Enquanto área de trabalho realmente, né? E as pessoas entenderem que o arquiteto é fundamental para a gente ter uma transformação social, né? Uma transformação do modo de vida, da qualidade de vida das pessoas, né? Do lugar onde vivem, né? Era isso. É exatamente. Gil, você fala aí. Posso só fechar essa aqui? Pode sim, claro. Eu ia falar exatamente. Resistir em contexto de negação, né? Da gente ir lá e fazer acontecer. Porque quem viveu, isso que a Ian falou é muito importante. Quem viveu sabe e vai passar para o outro o melhor que puder, né? Estiver na posição em que puder doar. Certamente. E a gente está falando de existir e resistir. O CalBR tem uma. Bom, na verdade, nós somos 56% da população do Brasil. São negros. E o CalBR ele tem um dado, né, que apenas 4,3%, isso é de 2022, gente, dos arquitetos registrados se declararam pretos. É lógico que isso deve ter mudado alguma coisa aí, mas a gente ainda não tem esses dados, mas é muito pouco para que a gente possa ter aquele padrão de quantos profissionais, cadê a nossa presença aí? Já que apenas A representatividade mesmo, né, Nadir? não tem, né? Porque provavelmente a grande maioria de nós não se reconheça como tal. Não se reconhece como negro, né? E a outra coisa também é o seguinte, Nadir,
talvez esse 4% seja da representatividade dentro do conselho, que é outra coisa também difícil, né? Na verdade, nós somos maiorias negros, né? Maioria de mulheres, maioria de negros, mas na hora de ter a representação, a gente desaparece, né? Então, somos ainda muito pouco. Eu não fui a primeira presidente mulher do CAU aqui, né? A primeira presidente do CAU Bahia foi uma mulher preta também, que tem uma história de vida também muito grande em movimentos e que vem de uma área periférica também. Mas, assim, somos ainda muito pouco dentro do CAU, Sim. né? E Então, se a gente for ver, eu acho que essa gestão de agora tem mais mulheres, né? Eu acho que foi das cinco, sim, gestões, das 5 gestões, eu acho que é a que tem mais mulheres mais mulheres. como representante, mas mesmo assim ainda é pouco em relação ao percentual de mulheres arquitetas. E se você for pensar nos negros, é muito menos ainda, né? Então, nós contamos os negros nas mãos. Os que são presidentes foram muito poucos, e eu acho que Bahia e Rio de Janeiro, né? Sim. Os negros declararam. Isso. Fora isso, tem alguns conselheiros, mas de direção mesmo, só foi, eu acho que Bahia e Rio de Janeiro, mas, assim, alguns conselheiros negros, mas ainda é muito pouco em relação à quantidade de negros arquitetos no país. E vou fazer um adendo do que você fala, porque eu acho que, assim, tem que ter os os profissionais negros e que presidam, né? Não tão poucos, né, a presidir. Então, quando a gente fez quando foi feito esse levantamento, esse censo, na verdade, muitos profissionais preferem não responder e tal. Então, eu acho que falta em nós ainda, ou falta para o próprio conselho, dinamizar e oportunar esse sentimento de negritude, de nascimento do Brasil, que parte a partir dessa Mostrar a produção desses arquitetos negros, mostrar o que faz, o que é que vê, porque muitos desses, eu falo assim, em relação à Bahia, muitos negros, eles não se veem como negros, então ainda tem essa coisa da autodeclaração, e que alguns, apesar de não serem brancos, eles também não se veem como negros. Então, quando você faz uma pergunta dessa, a gente diz que não são negros, né? Eles não vão colocar lá negro, preto, vão botar qualquer outra coisa, né? Porque eles não se reconhecem, porque tem aquela coisa né, do inconsciente coletivo de dizer que o negro é inferior, ele não produz, ele não gosta. Então, na verdade, a gente tem de desmistificar isso, tem de mostrar do quanto que a gente batalha, do quanto que a gente trabalhou, né? Eu sou do tempo que a gente tinha eu, por exemplo, que entrei na universidade pública, né, há 30 anos atrás, né, mais de 30 anos atrás, né, que não tinha a opção nem de uma universidade pagar para poder fazer, e não tinha o dinheiro também para pagar, eu tinha de estudar, não tinha não tinha nada, e tinha de ir disputar com todos os brancos o lugar que eu queria, né? E desde pequenininha que eu disse que eu queria fazer arquitetura, imagina, uma criatura de periferia, mas queria fazer arquitetura, e tive de lutar, estudar bastante para poder passar na universidade pública, e conseguir fazer o curso de arquitetura, né? Hoje eu acho que a gente tem outras facilidades, o curso continua sendo um curso caro, mas a gente tem outras formas até de garantir que algumas pessoas participem do curso, mas a gente sabe que é barra, e que o olhar que se tem sobre o negro é um olhar sempre de que está um nível, né, de inferioridade, que a gente tem de acabar com isso. E aí que tem o papel eu acho que a universidade ela tem um papel muito grande, que é justamente de dar essa visibilidade, né? E aí é que eu vejo essa coisa do trabalho das mulheres com arquitetura preta, com tudo. Eu acho que isso é muito interessante, é muito bom, e a gente precisa, vocês que estão na academia, precisa estar incentivando mais essas pesquisas, mais esse trabalho, mais a relação com os locais, com os guetos, com os quilombos, tá entendendo? Com a periferia,
para que a gente possa ter resultados melhores, né? E as pessoas se reconhecerem também enquanto negras e produtoras de conhecimento. Que maravilha esse bate-papo, quantas reflexões, quantas percepções. Parabéns, de verdade, a cada um de vocês. Até eu estou me sentindo honrada em tanto conhecimento. Então, agora eu gostaria que vocês fossem encaminhando para as suas considerações finais. Honrado estou eu por hoje reconhecer que a minha história ela vem exatamente de um podal de lutas vindo do meu pai. Meu pai foi o primeiro prefeito preto de Macapá. Então nasceu dentro dessa ilha, que eu considero uma ilha, a minha família, porque ele era o único preto tido e havido como uma pessoa importante. E isso certamente dava condições para que a gente pudesse transitar no meio dos brancos, sendo filho do prefeito. Verdade. E de qualquer maneira, não era uma honra isso, era para nós até uma ofensa, porque nós éramos seres humanos e, como tal, nós devemos ser igual a todos. Então, a casta social que eu vivi nessa época, eu tinha apenas 11 anos de idade, era que todo mundo pagiava, né, agradava, puxava o saco, melhor dizendo, da minha família, porque o papai era o prefeito de Macapá. Então, o que foi dito hoje aqui, além de todos os temas, é que nós temos que procurar o espaço de poder, sim. Nós temos que ser deputados, senadores, vereadores. Eu fui vereador, a minha filha foi vereadora, meu filho foi deputado estadual, a minha família toda lutou, como luta até hoje, para estar discutindo os interesses da arquitetura e, sobretudo, do urbanismo aqui em Macapá. Macapá é uma cidade diferente de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. Que nós vivemos isolados. Muito embora sejamos o estado mais preservado do Brasil, no entanto, debaixo das copas das árvores, o que nós temos é problema social, problema econômico e problema de raça, problema de cor. Então fica aqui a minha satisfação, a minha alegria de poder estar com vocês. Agradecer a Adriana, que me ajudou muito nesse podcast, ela que está aqui do meu lado, me ajudando. E olha, um abração para toda vocês, tá bom? Fica com Deus. Muito importante. Ai, Rá, quer deixar sua fala para nós? Quero dizer que eu amei te conhecer, que você possa contribuir cada vez mais, a sua força reverbera, viu? Dá para sentir daqui a paixão que você tem por tudo aquilo que você fala. Você fala. Obrigada, obrigada. Só pronúncia é Aira. Gente, eu queria Aira. acreditar, eu falei do livro da colega, né, da Mariana Flix, e ela tem o nome dela, não citei o nome dela, Parceiros da Exclusão. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma visão de mundo, né? Que a gente possa ter cidades que sejam acolhedoras, cidade que a gente não sinta medo de morrer, cidade não que a gente não naturalize, né, mais de 120 corpos esticados na rua. Aquela cena não é exclusiva do local que ocorreu, aquela cena é cotidiana das nossas cidades, cidades que ainda excluem as nossas existências, né? Que olham para a existência dos povos negros e dos povos originários como mão de obra barata. Então, pensar em arquitetura, eu acho que a gente precisa pensar e resgatar, PJ, uma discussão que se principia nos anos 80 e ganha muita força nos anos 90, que é o direito à cidade. Vamos ter que voltar a discutir o direito à cidade. A gente vai ter que discutir que não dá para a gente naturalizar a favela, não dá para romantizar a favela. Por mais que eu defenda a existência desse espaço, eu preciso dizer que esse espaço precisa ser digno, que esse espaço precisa ser humano, né? Que é dever do Estado garantir moradia digna para todos e todas desse país. E aí, gente, se não for arquitetura, se não for os arquitetos, os urbanistas
a chamar essa discussão, ninguém o fará, né? Então, se nós, pessoas negras, não tornarmos isso com uma missão de vida, aí não vai rolar mesmo, viu, PJ? Hoje não vai rolar, né? Então, cada um fazendo a sua parte. A gente vai ter que ocupar os espaços e a gente vai ter que levar ali para dentro, né, a discussão, né, da nossa gente, com a nossa cara, do jeito que a gente sempre soube fazer. E, Gisele, obrigada pela mediação, obrigada a todas, obrigada pela troca, pelo aprendizado. E quantas vezes for necessário, a gente vai estar aqui para trocar junto, para aprender. Acho que é isso, gente. Prazer. Gil quer falar? Eu estou deixando a Nadir por último, porque eu sei que a contribuição dela sempre tem uma apimentada. É verdade. Sim, eu queria, nessa pegada mesmo, acredito que a arquitetura tem condições, sim, da gente fazer essa transformação, né? E eu acho que, assim, o caminho é a gente, enquanto arquitetos, então, estudantes que estejam assistindo, professores, a gente tem, sim, uma mudança aí para a gente começar a desenhar, né? A arquitetura ela tem de deixar de ser menos autoral e mais coletiva, né? Então, eu acho que a gente precisa muito estar perto, estar junto, estar nas comunidades, na periferia, com as pessoas, ouvindo, né? Acolhendo, né? E encontrando alternativas que sejam resultado desse coletivo, e não seja apenas o meu olhar sobre aquilo. Né? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa estar conversando mais com as pessoas, estar dialogando, estar vivenciando mais esses espaços, né? Para a gente realmente ter resultados mais favoráveis. Né? Acredito que a gente ainda vai conseguir, sim, uma transformação. Né? Eu sou a mulher esperançosa, né? A mulher baiana que acredita que tem fé, né? E que acredita que a transformação é possível. Vamos. Obrigada, Gisele. Foi muito bom estar com vocês, né? Reencontrar Nadir também e conhecer PJ, que não conhecia, e Aira também. Gostei muito de te conhecer, né? Em breve vamos estar juntas, com certeza, em algum evento. Maravilha, obrigada a vocês. Nadir, então, a sua contribuição para nós, por favor. Gisele, obrigada por mediar essa mesa. Agradecer, Claudinha, ó. Beijo no seu Claudinha, amor. Beijo. Lembro-me sempre de ti. Eu queria citar aqui o grande Milton Santos, né? O espaço é o conjunto indissociável de sistemas, de objetos e sistemas de ações. E esses objetos são os prédios, as ruas, as praças, os prédios, a cidade. Então, para vencer esses desafios que nós levantamos aqui, que nós expusemos, né, com as dores que temos aí na alma e com as alegrias também, fica a pergunta, né? Como é que a gente vai vencer esses desafios que a gente levantou aqui? A questão da gentrificação, do racismo ambiental, do existir e resistir como arquitetos e urbanistas, como fazer a diferença nesse mundo. A gente vai conseguir fazer isso colocando mais pessoas na faculdade de arquitetura? Então, para mim, a resposta é não. Isso é mais profundo. É sobre descolonizar o olhar. É sobre incluir no currículo a arquitetura vernacular africana, as técnicas de construções do quilombo, os urbanismos das favelas. É sobre entender que o bom gosto padrão é, muitas vezes, um gosto embranquecido. É romper o muro. É entender que a cidade do futuro precisa ser desenhada por todas as mãos que o constroem. É como você, é como nós. E como nós podemos dizer, é que nós fazemos parte dessa virada, todos nós. Pretos, arquitetos e urbanistas, brancos, a cidade. A gente constrói a cidade. E ela é construída através das nossas mãos, das nossas ações. Então, eu quero agradecer muitíssimo de estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui nessa live, nesse podcast, de estar junto com vocês, pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Ó.
Claudinha, de novo, obrigado. E tudo disse, né? Eu sei que é despedida, mas a Nadir falou uma frase que me fez lembrar o Nego Bispo, né? Que nos deixou, mas ainda está entre nós, né? Que ele falava o seguinte, que quando o quilombo e quando as comunidades dos povos tradicionais encontrar a favela, o asfalto vai derreter. Talvez a gente precise um pouco disso. Ah, isso mesmo. E é isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E eu faço um convite que sigam todas as nossas redes do CAL, continue acompanhando o nosso podcast. Muita cultura, muita informação para vocês, arquitetos.